O principal feriado cívico nacional brasileiro, ele foi praticamente cancelado. Ele não foi totalmente cancelado, porque ele continuou a ser referido. Então, naquelas manifestações de ontem, sobretudo numa parte delas, né, as favoráveis ao governo e ao presidente, falava-se o tempo todo em independência e no 7 de setembro, mas com um significado completamente inédito. Né? Que significado foi esse? Foi a associação direta entre feriado cívico nacional tradicional, a história a qual ele se refere, e mais do que isso, os atributos mais fortes dessa história e desse feriado, que são a referência à nação brasileira e à identidade nacional brasileira. E o instrumento, então, de materialização da nação e da identidade nesse feriado, em referência a essa história, são os símbolos, a bandeira, as cores, os hinos, não é? Sobretudo o hino nacional e o hino da independência. Ontem, tudo isso foi colocado a serviço, então, de um projeto político, de um projeto de poder. Houve, então, Lidener, uma privatização da história e da memória brasileiras nesse principal feriado cívico. Então, a manipulação da história, ela não é novidade, ela não é um atributo específico do Brasil, ela não deve surpreender ninguém, ela deve ser estudada e compreendida. Mas a manipulação da história é algo absolutamente corriqueiro quando a gente observa a história da humanidade. No entanto, no Brasil dos últimos anos, isso tudo que eu acabei de descrever, né, já vem acontecendo desde 2013. Não é? Então, metaforicamente, nós poderíamos falar de um sequestro da história, da memória, dos instrumentos de conexão entre a história e a memória, que são esses que eu falei aí, bandeiras, símbolos, cores, né, hinos, bordões como independência ou morte, uma nova independência, a ideia de futuro, né, tudo isso colocado, então, como uma forma de dizer que quem não compactua com aquele projeto político, com aquele projeto de poder, está excluído da nação e da identidade. É como se não tivesse direito a usufruir da nação e da identidade.